Todos nós, em algum momento da vida, já passamos por momentos difíceis, onde desejamos que fossem diferentes. Ao desejar que fossem diferentes, nos pegamos sofrendo por algo que o destino nos trouxe, remoendo um acontecimento imutável e tornando aquele instante de vida mais infeliz. Marco Aurélio, que apesar de nunca ter se considerado filósofo, escreveu um dos escritos mais importantes do estoicismo, suas Meditações. Nele, Marco nos sugere que, ao invés de desejarmos que tudo aconteça como queremos, é melhor aceitar o universo como ele é. No entanto, a maioria de nós deseja que nossas vidas sejam agradáveis e que o universo nos traga apenas coisas boas o tempo todo. Quando isso não acontece, esbravejamos, xingamos e culpamos ao universo, a um Deus ou a alguém. Na maior parte das vezes, sempre encontramos algo para reclamar. Sempre estamos descontentes com aquilo que a vida nos proporcionou, desejando que tudo fosse diferente. Parece ser algo da natureza humana, desejar que as coisas sejam da forma como queremos, ao invés de aceitá-las como elas são. Por mais que não gostemos, a vida nos trará situações difíceis. Encontraremos pessoas ruins, não realizaremos algum sonho, enfrentaremos adversidades e certamente não escaparemos da velhice e da morte. Se essas experiências inevitáveis nos afligem, nos tornamos fantoches do nosso destino, emocionalmente dependentes daquilo que ele nos traz. Por este motivo, através das ideias trazidas por Marco Aurélio em suas Meditações, abordaremos neste vídeo 3 tópicos em que devemos praticar a filosofia da aceitação e o porquê isso tornará nossa vida mais feliz. 1. Pessoas. A não ser que você viva isolado da sociedade, todos os dias de nossas vidas temos que lidar com diferentes pessoas, seja em casa, na escola, no trabalho ou na rua. Com toda certeza você já teve desavenças com alguém durante sua convivência. Algum momento onde alguém te magoou, te irritou, humilhou ou lhe causou qualquer sentimento ruim que possamos pensar. Porém, se pararmos para analisar o sentimento que aquela pessoa nos causou, veremos que a forma como reagimos a ela é o que nos fez sofrer mais. Se alguém faz uma piada com você, por que você se sente ofendido? Se você é careca e te chamam de careca, por que isso lhe ofenderia, se você é assim? Pense em como um filósofo estoico reagiria. Ele ficaria com raiva ou até agiria com violência? Quando paramos para pensar friamente, veremos que uma piada só pode prejudicá-lo se você permitir. Marco Aurélio, ao escrever sobre as pessoas falando mal de você, aponta que se você não acrescentar nada do seu interior àquela ofensa, ela terá seu fim ali mesmo. Lidar com outras pessoas significa lidar com o imprevisível e incontrolável. Algumas pessoas são boas, outras são más e imorais. Algumas são trabalhadoras e prestativas, enquanto outras são preguiçosas e exploradoras. Marco Aurélio enfatizou que, independente de as pessoas serem arrogantes, ingratas ou enganosas, todos nós compartilhamos a natureza do ser humano. Queremos que as pessoas ajam conforme nossa vontade, mas a realidade nos ensina que as pessoas têm vontade própria. O comportamento delas não depende de nós. Podemos influenciá-las, mas no final das contas, elas dirão e farão o que quiserem. Conforme dito por Marco Aurélio, não perca o resto do seu tempo aqui se preocupando com outras pessoas, a menos que isso afete o bem comum. Isso o impedirá de fazer qualquer coisa útil. Você estará muito preocupado com o que fulano está fazendo, e por quê, e o que eles estão fazendo, e o que eles estão pensando, e o que eles estão armando. Todas as outras coisas que o afastam de se concentrar em sua própria mente. 2. A impermanência. Os grandes imperadores do passado, seus grandes impérios e reinos, todos se transformaram em pós e cinzas. Marco Aurélio compara as crianças com as folhas ao vento, que crescem na primavera, mas depois são levadas pelo vento e a floresta as substitui por novas. O imperador estoico estava imensamente ciente de como as coisas são temporárias e com que rapidez as coisas que agora consideramos significativas se transformam em fantasmas do passado. Faça o exercício. Tente se lembrar de algo que para você foi um dia muito importante, que você não conseguia imaginar viver sem aquilo, mas que hoje é apenas passado. Tudo é temporário e estamos aqui apenas por um momento fugaz, especialmente se compararmos nossa curta passagem que chamamos de vida com a existência do nosso universo. Muitas pessoas perdem o sono se lembrando de coisas que já aconteceram, remoendo o passado e desejando que tudo fosse diferente, ao invés de seguir em frente. Em suas meditações, Marco Aurélio não nos cansa de nos lembrar como nossa existência é curta e que vivemos apenas este instante, apenas o presente. Remoer o passado e ficar desejando que as coisas tivessem acontecido de outra maneira é jogar aquilo que temos de mais precioso no lixo, nosso instante de vida. Quanto mais percebemos como nossas vidas são pequenas e curtas, menos motivo temos para nos preocuparmos com trivialidades e mais podemos apreciar o tempo que temos. É preciso aceitar que o passado é imutável e que o desejo de que ele fosse diferente só nos trará infelicidade. 3.
Os infortúnios. Durante toda a nossa vida, passaremos por momentos difíceis. Não importa quem você seja, seu status social, sua moral ou qualquer outro fator, você passará por dificuldades. A grande maioria das pessoas, ao passar por esses momentos, se agarram a um desespero iminente de que as coisas deveriam ser diferentes. Suplicam ao universo ou aos deuses por que essas coisas acontecem e por que justamente com elas. Se imaginamos uma infelicidade da vida, como perder um emprego, descobrir uma grave doença ou perder um ente querido, o fato em si só já nos causa profundas sensações ruins. Porém, somado a isso, nós como seres humanos tendemos a remoer estes fatos, mergulhando ainda mais num mar de sentimentos ruins. Marco Aurélio renuncia a essa forma de abordar o destino. Ao invés de reclamar pelos infortúnios que nos aconteceram e que ainda acontecerão, é melhor desejarmos coragem para lidar com essas adversidades. Ao invés de desejar que as coisas aconteçam diferente, devemos desejar que a gente reaja com força e coragem. Essa atitude está na raiz de um dos princípios fundamentais do estoicismo, chamado de dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Ao entender essa separação das coisas que acontecem em nossa vida, podemos focar nossos esforços onde realmente podemos fazer a diferença, que é nas coisas em que temos algum controle. Marco Aurélio ilustra esse princípio na seguinte frase: então não é melhor fazer o que cabe a você, como um homem livre, do que ser controlado passivamente pelo que não cabe, como um escravo ou um mendigo? Quando sua felicidade depende de fatores externos, que fogem de seu controle, estará fadado a viver uma vida emocionalmente instável. Agora que você entende o problema de desejar que o destino nos trouxesse algo diferente, é hora de aplicar. Pense em acontecimentos de sua vida que englobam os 3 tópicos abordados neste vídeo e, ao se deparar consigo mesmo, desejando um rumo diferente em algo que não está sob seu controle, aplique o seguinte exercício, descrito por Marco Aurélio em suas meditações. Comece a orar assim e você verá. Não uma maneira de dormir com ela, mas uma maneira de parar de querer. Não alguma maneira de se livrar dele, mas uma maneira de parar de tentar. Não uma maneira de salvar meu filho, mas uma maneira de perder o medo. Redirecione suas orações assim e observe o que acontece. A ideia de Marco Aurélio com este pensamento é direcionar seus esforços em como você reage às situações em que o destino lhe traz, e não na situação em si. Essa é uma forma de blindar o seu psicológico para os infortúnios que a vida trouxer. Lembre-se da dicotomia do controle. E sempre que se pegar lamentando por algo que você não pode mudar, pense nas palavras do grande imperador estoico. Obrigado por assistir.